Olá, coleguinhas do 8º ano, sejam todos e todas bem-vindos. Sou a professora Marta Lopes, vou trabalhar com vocês hoje Estatística, parte 3. Pronto, vamos nós. Aqui nós temos nossa coleguinha de sinais, que vai deixar nossa aula mais inclusiva, né, para que possa democratizar a nossa aula de matemática. Aqui, ó, pronto. Só lembrando que nossa aula é digital, vocês podem acompanhar pela TV, no canal 22, pode acompanhar pelo tablet ou celular e pode acompanhar também pelo notebook ou computador. O aplicativo, os coleguinhas vão colocar o QR Code para vocês baixarem ou iOS ou então Android para participar das nossas aulas. E nós teremos hoje no nosso chat a professora Claudinha. Bom Olá, dia, professora Cláudia. Marta, tudo bem? Tudo Então, bem? pessoal do 8º ano aí, iniciando nossa aula de matemática, uma aula maravilhosa, preparada com muito carinho. Vai ser bem legal, acompanhe as nossas aulas, citando aqui o nome do nosso intérprete aí, Clisman, que está conosco também. Observem aí que nunca estamos sozinhas, né? Estamos hoje, professora Marta, Clisman, e aqui é a professora Cláudia Albuquerque, tá certo? Vamos nessa viagem aí, pessoal. Pronto. Só lembrando que as nossas aulas, elas são ao vivo, porém ficam gravadas no YouTube. É bom vocês se inscreverem e acompanhar nossas aulas. Eu já sou inscrita no canal. Vamos ver vocês. Vamos nós. Na aula passada, o que é que foi visto na aula passada? Vamos fazer uma retrospectiva para poder aprofundar no assunto. Aí foi visto o quê? Estava rolando uma festinha com as idades das crianças. Tela cheia, por favor. Aí nós temos Pedro com 7 anos, Júlia com 5, Enzo com 7, Clara com 6 anos e João com 9 anos. Vamos trabalhar com esses dados. Vamos ver média, moda e mediana como variáveis de tendência central. Para calcular a média, média é a soma de todos os valores e divide pela quantidade de números. Ou seja, se você estiver trabalhando com 6 dados, vai somar os 6 e dividir por 6. Sempre dividir pela quantidade de elementos que você estiver trabalhando. Vamos ver aqui na prática. As idades, estamos trabalhando com 5 idades. Aí vamos somar 7 mais 5, mais 7, mais 6, mais 9. E vamos dividir por 5, porque são 5 elementos, 5 idades. O resultado vai ser igual a 34, que é a soma das idades, dividido por 5. Nós obtivemos 6,8. 6,8 é a média de idade entre Pedro, Júlia, Enzo, Clara e João. Agora vamos trabalhar moda. O que é a moda? É o valor mais frequente na sequência de números. É o que mais se repete. Aí, voltando aqui à idade trabalhada, qual o número que mais se repete? Quem arrisca? Eu tenho Pedro com 7 anos, tenho Júlia com 5, Enzo com 7, Clara com 6, João com 9. O que mais se repete é o 7, 7 anos. Aí nossa moda é igual a 7. Vamos à próxima agora. Mediana. É o termo central da sequência após colocar os números em ordem crescente ou decrescente. Fazendo essa organização, a gente consegue visualizar melhor. Temos 5, que é a menor idade, depois vem 6, 7, 7 novamente e 9, aqui nós ordenamos na ordem crescente. E a mediana? A mediana vai ser exatamente o termo central, é o termo 7, que está, nós temos primeiro 5 e 6, e depois temos 7 e 9. A mediana ficou igual a 7.
para a aula de hoje. Nós vamos nos aprofundar, trabalhamos agora com 5 elementos. Vamos colocar uma tabelinha. Pronto, tela cheia, por favor. Aqui vamos calcular a média, a moda e a mediana dos pesos dos alunos. Vamos considerar que a turma do oitavo ano tenha 20 alunos. E aqui nós temos os pesos, 70, 75, 70 novamente, 84 e assim por diante. Vamos trabalhar agora com 20 dados. Para calcular a média, como já vimos, a média vai ser a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos. Se na nossa tabelinha nós temos 20 pesos, aí vamos somar todos, dá 1.578, que dividido por 20, que é a quantidade, vai ser igual a 78,9 quilogramas. Essa é a média de peso entre os 20 alunos do oitavo ano. Prosseguindo, vamos à moda. Tela cheia, por favor. Pronto. Como a gente viu, o que é a moda? A moda vai ser o elemento que mais se repete. A gente pode observar direitinho, a gente tem ali o 70. O 70 aparece 2 vezes. Aí nós vemos o 75. Quantas vezes tem 75? Também 2 vezes. Vamos ver outro elemento? O 85. O 85 tem 1, 2 vezes. O 78 eu tenho 1 vez. Quem mais se repete é o 77. O 77 eu tenho 1, 2, 3 vezes. Essa é a nossa moda. E a mediana? Como vai ser a mediana? Nós temos 20 números. No exemplo anterior, nós temos 5. E o termo central foi o 7. E agora com 20, com número par. Aqui nós ordenamos de maneira crescente, do menor 70 até o maior 88. E agora vamos fazer o seguinte. São 20 números? Então, nós vimos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 antes. E aqui 9 depois. Ficaram os 2 centrais, 77 e 78. Por ser par, o que é que nós fazemos? Nós vamos fazer a média, calcular a média que vocês já conhecem. Que vai somar 77 mais 78 e divide por 2. Que vai ser igual a 155 por 2. O resultado, 77,5. E aí, professora, alguém no chat? Até agora ninguém falou não, professora, mas eu acho que eles estão bastante atentos aqui a essa aula maravilhosa, bem explicada, fácil de entender, né, pessoal? Essa aula muito fácil aí, vocês aí, a questão aí que eu digo sempre, professora, é você treinar, né? Resolver os exercícios. A gente aprende matemática treinando. Quanto mais exercício você fizer, você vai conseguir realmente aprender o assunto. Então, dessa forma que a professora passou, eu já aprendi e relembrei meu tempo de escola. Então, vocês também aí vão treinando aí esses exercícios que a professora passou, pesquisando mais exercícios para que eles possam treinar. Não é isso, professora? É verdade. Outra coisa, é só dando um reforço. Tela cheia, por gentileza. Pronto. Aí aqui vocês observaram que nós eliminamos 9 números antes, 9 números depois, deixamos 2 centrais, 77 e 78. É importante que vocês coloquem isso na ordem, como eu falei antes, crescente ou decrescente, para facilitar a compreensão. Pronto. Agora vamos trabalhar com frequência. Vimos média, moda e mediana. Agora é frequência. Frequência vai ser um novo conceito a partir dessa mesma tabela, onde a gente vai relacionar
quantas vezes cada número, cada peso vai se repetir. O 70, ele aparece 2 vezes. Vamos agora para o próximo, 72. O 72, eu tenho ele uma vez. Próximo número vai ser o 74. Vamos procurar aqui o 74. Primeira linha tem uma vez, segunda linha não aparece, terceira não aparece, quarta não aparece, só uma vez. Aí vamos agora para o próximo número, 75. Quantas vezes ele vai aparecer? Primeira linha, ele não aparece. Segunda linha, aparece uma vez. Terceira linha não aparece. Na quarta linha, aparece 2 vezes. Pronto. Qual o número seguinte? 76. Vamos lá. Verificamos as linhas, vamos verificar agora as colunas. Primeira coluna, o 76, não aparece. Segunda coluna, também não aparece. Terceira coluna não aparece. Na quarta coluna, ele é o segundo elemento. Na quinta coluna, não aparece. 76, uma vez. O 77, primeira coluna não tem. Segunda coluna não tem. Terceira coluna também não. Quarta coluna aparece uma única vez. E na quinta coluna aparece 2 vezes. 3 vezes. O restante, aí nós temos 78, uma vez. 80, uma vez. 82, uma vez. 83, uma. 84, 2. 85, 2. 86, uma. E 88, uma vez. O que é que isso vai servir para a gente? É importante sempre você fazer a sequência crescente e vai registrando a quantidade de vezes que aquele elemento vai aparecer, para podermos montar nossa tabela de frequência. Mas vamos partir do seguinte princípio. O intervalo. Nós vamos trabalhar com 4 intervalos. O primeiro intervalo, ele é de 70 a 75, porém, tem uma observação. Esse segundo número, ele não vai participar da contagem. Ele vai servir de parâmetro para que a gente tenha número, no primeiro exemplo aqui, de 70 até 75, ou no caso, até 74. Isso aqui é um número que a gente não pode nem contar com ele e nem ultrapassar. Ele serve de referência. Para o segundo intervalo, ele varia de 75 a 80, lembrando que 80 não participará dessa contagem. Já no terceiro intervalo, nós teremos 80, que participará, detalhe, do intervalo, melhor dizendo. Vai de 80 a 85. 85 não participa. O quarto e último vai de 85 a 90, reforçando. Os primeiros números vão participar do intervalo e o segundo número vai servir como referência. Aqui nós vamos completar a tabelinha de acordo com a contagem que fizemos. Pronto. O 70, no primeiro intervalo, que vai de 70 a 80, deixa eu voltar aqui um pouquinho, de 70 a 75, aí vem com o 70 2 vezes, 72 uma vez, 74 uma vez. Lembrando que o 75 é só a referência, não participa da frequência absoluta. Vamos para o próximo. E agora foi aquele intervalo de 75 a 80. Aí vão participar 75 com 2 repetições, o 76, o 77 e o 78. Somando aqui, eu tenho 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Completando a tabelinha, 7. Frequência absoluta vai ser quantas vezes o número vai se repetir nesse intervalo. Ressalto o quê?
O primeiro número participará da contagem, porém o segundo número não. Vamos agora ver o intervalo de 80 a 85. De 80 a 85 eu tenho 80 que aparece uma única vez, tenho 82 que aparece uma vez, 83 uma vez, 84 duas vezes, somando aqui as repetições, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5. Então, para a nossa terceira linha, do intervalo de 80 a 85, nós temos frequência absoluta igual a 5. E aí, professora? Tudo bem aqui, o chat, tranquilo? tudo tranquilo, estão aqui muito pensativos, devem estar assistindo a nossa aula e entendendo que está bem claro essa questão da frequência absoluta nesse intervalo aí, professora. Muito interessante. Ok, coleguinhas. Só lembrando a vocês, nossa aula é ao vivo e ficará gravada no YouTube. Aí quem tiver alguma dúvida, mais tarde pode rever nossa aula no YouTube. Vocês podem rever quantas vezes quiserem. Fique bastante à vontade. E também coloque lá no YouTube alguma dúvida, dá aquele like, dá alguma sugestão. Pronto? Vamos dar continuidade aqui. Ô, professora, e no Pois não? YouTube tem a playlist, né? A playlist estão todas as aulas que foram dadas na plataforma aí, vocês vão clicar o mês que você quiser, a aula que você ficou com dúvida, a aula que você quer repetir. Então, está lá todas as aulas de todas as disciplinas disponíveis e matemática também está nessa listinha aí. Pronto. Valeu a dica da professora. É sempre importante estarmos visitando os assuntos anteriores para aprender os seguintes. Sempre serve de um reforço. Porque o nosso ensino, ele vai sempre revendo, revisitando novos conceitos e conceitos antigos, que vai fortalecer a compreensão do conhecimento atual. E agora aqui, vamos trabalhar do intervalo de 85 a 90. 85 a 90. Olhe, nós temos agora 85 duas vezes, 86 uma vez, 88 uma vez. Nós temos 4 repetições. Pronto. 4 repetições. Conferindo, no intervalo de 70 a 75, temos a frequência absoluta igual a 4. No intervalo de 75 a 80, temos a frequência absoluta de 7. De 80 a 85, temos a frequência absoluta de 5. E de 85 a 90, a frequência absoluta de 4. Aqui tem um detalhe, tem um segredinho. Para saber se você fez o cálculo certo, é só você somar e obter o total da frequência absoluta igual à quantidade de elementos que você está trabalhando. Nós vimos que na tabela, nessa tabelinha aqui, tela cheia, por favor. Nessa tabelinha nós temos o peso dos alunos da turma. Vamos considerar a turma do 8º ano. Aí aqui nós temos 20 elementos. Então, no total da frequência, você vai ter que ter 20 elementos. 20. Agora, vai ficar como desafio para a próxima aula, vocês calcularem a frequência relativa. E agora, como é que a gente vai fazer com a frequência relativa? É simples. Nós já temos a frequência absoluta, que é 4. Vamos dividir a frequência absoluta 4 pelo total de elementos, 20 dividido por 4, e depois multiplicar por 100. Aí nós vamos obter o percentual que vai corresponder à frequência relativa. Lembrando sempre, vou dividir a frequência absoluta pelo total da frequência, o resultado multiplico por 100,
para obter o percentual. Aqui na frequência relativa, nós vamos ter o percentual. Professora, Bem interessante. vamos nos despedir. Bem interessante, professora, porque para eles fazerem esse cálculo aí, é fácil, né? Você já tem aí o percentual de a frequência absoluta. Então, para você fazer, se a senhora quiser voltar um pouquinho, professora, o slide aí, fica bem tranquilo, se, como ela explicou a frequência absoluta, nós calculamos tudinho, não é? Ela explicou a vocês o intervalo. Então, para vocês perceberem a frequência relativa, é como ela disse. E outra questão que ela deu uma dica muito boa, a frequência absoluta. Ela tem que ser igual a 20, não é? Então, você não tem como errar, porque foram 20 alunos representados na tabela anterior. E a professora, se quiser voltar um pouquinho para a questão de moda, mediana, pode dar uma voltadazinha, porque a gente ainda vai ter um tempinho que possa revisar um pouquinho o assunto para vocês, para ficar mais claro o que nós vimos hoje, né? A questão de moda, da média e mediana. Só uma explicaçãozinha rápida para que vocês gravem também. É importante sempre, e procurar sempre, gente, exercícios que vão te disponibilizar essa questão aí. A professora aí pode ficar à vontade do que ela achar que deve dar uma ênfase maior, não é? É sempre importante a gente estar trabalhando matemática, é aquela questão, sempre revisando os conteúdos, sempre resolvendo exercícios, que são exercícios que vocês vão levar para a vida toda, não é? Matemática, nós somos eternos aprendizes, então nós estamos sempre aprendendo, e à medida que a gente exercita a matemática, a gente aprende mais vezes. Então, se você for fazer uma prova de matemática, então você vai ver o quê? Os exercícios que seu professor passou. Através dos exercícios, você vai realizando os exercícios e, à medida que você vai errando, aí você vai refazer aquele exercício e identificar o que você errou. Então, nós ainda temos um tempinho, professora, pode dar uma revisadazinha rápida aí, em média, né, para que eles possam entender realmente. Pronto, mas vamos ver. Utilizando a tabelinha, para calcular a média, você vai somar todos os elementos e depois dividir pela quantidade. 1.578 dividido por 20. Aí nós vamos ter a média igual a 78,9. Aí vocês podem falar, mas aqui eu só tenho números inteiros, porque apareceu um número decimal. Porque a média é um valor aproximado desses pesos. Então, esse 78,9, ele está compreendido entre o menor peso, 70, e entre o maior peso, 88. Aqui nós temos uma média. A moda. A moda, a gente costuma dizer o que é que está na moda. É o que mais a gente vê por aí. E isso também se aplica na matemática. E aqui, o númerozinho que está na moda, que mais aparece é o 77. Vem agora a mediana. Mediana, você relaciona os números ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. E fica com os termos ou o termo central. Como aqui nós temos um número par, 18, temos 20 elementos. Risquei os 9 anteriores, os 9 posteriores, ficamos com os centrais, 77 e 78. Para saber o valor da mediana, eu vou tirar a média que a gente já viu entre esses dois números. 77 mais 78, 55, dividido por 2, 77,5. Prontinho, e aqui a gente já viu. Vamos agora nos despedir. Gostei muito de estar com vocês. Vou passar para a professora Cláudia, nossa amigona. Professora Marta, gostei muito da sua aula e gostei bem da dica de moda, né? Eu acho que ninguém vai esquecer. O que é moda? É tudo aquilo que mais aparece. Então, isso aí ficou bem gravadinho. Espero que vocês façam as atividades que a professora pediu aí. Procurem fazer os exercícios e ficarem atentos sempre à nossa aula. E aí, professora? E tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Coleguinhas do 8º ano, até a próxima. Fiquem com Deus e continuem estudando, viu? Tchau, tchau.